Olá, alunos, sejam bem-vindos. Então, o objetivo da nossa aula é bastante amplo, né? Eu vou voltar aqui para que a gente veja quais são os objetivos principais, né? Quais são os temas que a gente vai trabalhar nessa quinta unidade aqui, hoje, 31 de outubro de 2021. Então, nosso objetivo aqui é esse, né? Ver atividades que falem sobre o Teorema de Tales, semelhança de triângulos, polígonos, Teorema de Pitágoras e também as relações métricas no triângulo retângulo e algumas aplicações. Lembrando que as relações trigonométricas vêm agora, em breve, relacionando as figuras seno, cosseno, tangente, secante, cotangente e cossecante, né? Desenvolvido pelos árabes mais adiante. Então vamos tentar resolver alguns detalhes, mas antes disso vamos conhecer um pouquinho sobre a biografia de matemáticos, né, dessa época que estão envolvidos com a geometria plana, porque às vezes a gente aplica as regras conforme fizemos em sala de aula e desconhecemos um pouco a biografia deles. Então vamos um pouquinho ver aqui a biografia de Tales, né, de Pitágoras, e em que império eles estavam, quem eram governantes, essas coisas rapidinho, ok? Depois a gente retorna aqui para o cálculo. Então, é bom a gente lembrar-se de uma coisa. A geometria plana, chamada euclidiana, recebe esse adjetivo euclidiano justamente porque é no Império de Alexandre o Grande, ou o Magno, que nós temos aí o desenvolvimento, ou, digamos assim, o maior desenvolvimento, tanto da língua grega, né, quanto da geometria, né, como um todo. Por que a gente está a estudar a geometria plana? Porque costuma-se dividir a geometria no ensino médio em 3 blocos. Aquela que estuda só os polígonos, as formas que podem ser desenhadas sobre um plano, a geometria plana. A geometria onde nós temos as 3 dimensões da nossa biosfera, a geometria espacial. E por último, a gente analisa em cima do sistema ortogonal cartesiano ou plano cartesiano as curvas como parábola, hipérbole, elipse, circunferência, círculo e alguns elementos geométricos como ponto e reta, né? E plano. Então, a geometria costuma ser dividida nessas 3 aulas. Todavia, no Império de Alexandre o Grande, quando Euclides, mais ou menos no ano 300 a.C., documenta tudo que se conhecia, é bom lembrar que os sumérios, 1000 anos antes, né, babilônios, já desenvolviam coisas como o teorema que depois foi chamado Teorema de Pitágoras. Naquele vídeo, o legado de Pitágoras, pôde-se ver isso. Outro detalhe importante é que os gregos não são os detentores do saber. Né? Aquele povo que nasceu iluminado e que tudo que se refere à geometria, quer queira, quer não, foi desenvolvido somente pelos gregos. Isso é um mito. A língua grega estava aí na sua ascensão, claro. Nós temos aí o grego como língua, o grego clássico, e usado pelo povo da aristocracia, né? O povo mais rico, mais culto, como em qualquer cultura, eu vi isso, como a egípcia. E nós temos o grego comum, o koiné, onde o próprio Novo Testamento, assim chamado, ou escrituras cristãs, né, escritas na era comum, ou seja, na era cristã, depois de Cristo, no caso, né, como apenas sinônimo disso, nós temos de Mateus Apocalipse escrito no grego comum. Deus é muito tão sábio que preferiu traduzir numa linguagem mais fácil para as pessoas, né, já que o grego estava em ascensão. Não foi nem o hebraico, né, que ele escolheu, que os hebreus falavam, mas assim ele escolheu o grego comum. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre Alexandre primeiro, quem era ele. Então quem foi Alexandre, né, o Grande, o maior rei do Império Macedônico. Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, Alexandre III, foi rei da Macedônia, um território localizado na parte nordeste da Grécia. O imperador ele é considerado um dos maiores reis de todos os tempos, né? Um verdadeiro líder que sabia tomar decisões ou boas decisões como militar e ter o controle da sua tropa. E aos poucos construiu um dos maiores impérios do mundo antigo. Nascido em 356 a.C., Alexandre Magno, ou Grande, era filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, e na época seu pai era o imperador da Macedônia. Durante sua juventude, Alexandre foi educado pelo grande pensador Aristóteles, né, que você já deve ter ouvido falar, como filósofo, pensador e assim por diante, que ensinou a ele filosofia, artes, astronomia, literatura, matemática e política. E aqui a gente pode ver uma gravura que visa descrever isso, né? Aristóteles dando essa aula a Alexandre. Alexandre começou cedo como imperador. Com apenas 20 anos de idade, ele assumiu o trono de seu pai, que havia sido assassinado, né, pelo seu guarda-costas
chamado Pausânias, e determinado, então, esse novo imperador matou todos aqueles que colocavam em risco a sua posição de líder ou faziam rebeliões aos poucos. E aí o império aumentou. E aí a gente tem aqui um pouco mais, né? O objetivo da aula não é falar de história, até porque eu não sou historiador, em si matemático, mas é para que a gente tenha um contexto de onde a geometria está nascendo, né? Em que período. Alexandre o Grande morre muito cedo, se a gente continuasse o texto aqui, né? Ele morre com 32 anos e 8 meses. Dizem algumas literaturas que foi malária ou tifo. E, no caso, 4 generais, dentre tantos, vão herdar o seu império, né? Seleuco I Nicator, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu Lago. Esse último, Ptolomeu Lago, é quem vai se dirigir para o Egito, né? E muito da geometria que se tem como semelhança de triângulos, de polígonos, né? Ao comparar um bastão, a sombra de um bastão de madeira com a sombra de uma pirâmide e através de uma proporção encontrar a altura da pirâmide, já que não tinha trena ou régua naquela época para medir isso, é considerado um dos achados, né, muito grandes da geometria, mas é justamente no Egito que ocorre e não na Grécia. Na verdade, Ptolomeu, por ter ido para o Egito, formar os faraós, né, ptolomaicos, a gente vai ter ali a cidade de Ptolomaida, tudo, e o grego ou os macedônios vão carregar muito do continente africano. Vale lembrar que o Egito fica no continente africano, né, no norte da África, e o Império Grego então vai pegar todo esse conhecimento, né, geométrico e outros, e levar para a sua maior biblioteca de Alexandria até então, ok? E aí lá nós nos depararemos com quem? Com ele, né, Euclides, o famoso Euclides de Alexandria, cidade que recebe esse nome, óbvio, por quê, né? E na maior biblioteca cosmopolita do mundo, todos os documentos vão ser ali encerrados de várias culturas, inclusive essa mencionada, muito rica por sinal, a africana, né? A do continente africano, com cerca de 54, 55 países, onde o Egito figura como nação até os dias de hoje, né? E temos lá grandes construções que envolvem geometria. Mas só tem pirâmide no Egito? É óbvio que não, temos pirâmides ao redor do mundo. E numa atividade que nós fizemos em sala, a ATC, ou atividade classe 2, eu mostrei isso ao destacar a pirâmide aqui da cidade de Uxamal, em Yucatán, no México, mostrando que essas construções, mega construções, muito inteligentes a sua construção, né? As mentes que as fizeram, desenvolveram, são hiper inteligentes, mas a gente vê ali muitos recursos geométricos, não é isso? Ponto, reta, plano, retas paralelas, como é o caso das arestas de um degrau, né? Então a gente vê vários conceitos. É por isso que Tales de Mileto vai desenvolver a sua grande teoria sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal, gerando segmentos proporcionais que durante essa semana, né, nós vimos em sala de aula como resolver problemas e tiramos dúvidas, né, fazendo alguns problemas em sala de aula, e aqui faremos outros, ok? Interessante lembrar que esses imperadores não, desculpe, esses generais ou decádodos, né, de Alexandre, brigam pelo seu império, que o império de Alexandre é muito vasto, né? Só para a gente ter uma ideia, no mapa aqui, um mapa antigo, a gente vê a extensão do Império de Alexandre, que vai dos Balcãs ao Paquistão. Alguns mapas aqui na internet que eu estava pesquisando, ó, a campanha de conquista de Alexandre é muito grande. Vale lembrar que a gente está indo aqui da Europa ao continente africano, né? Veja aí o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, né? Mar Cáspio, Golfo do Pérsico, né? Mar Vermelho. Então é uma região. Temos aqui Índia, né? Veja aí a conquista de Alexandre, por que esse império vai ter uma guerra, né? Por ele, porque ele falece muito cedo, né? Como mostra aqui, e ele tinha um plano de conquista, né? Entre os anos 336 a 323 BC, que quer dizer Before Christ, ou Cristo, né? Antes de Cristo. Ele tinha esse plano de conquista e conquistou realmente muitas áreas, né? E a gente vê aqui no mapa que segue, né, várias áreas, como a área de Issos, né? Mar Negro, Mar Cáspio e assim por diante. Então veja aí o tamanho do império. Península Arábica, né, Mar Vermelho. Então pega o mapa mundi atual e dá uma comparada com esse para a gente ver o domínio que Alexandre teve aí no passado e por que seu império é um dos maiores, né, do mundo. E daí, olhando o mapa mundi aqui, a gente consegue ver aqui a África, né, o continente africano, o que se chama Europa aí hoje, ou a Eurásia, né? Então Alexandre passou por esse território aqui, né? Ele conquistou muita coisa. Então veja a amplitude disso, né? Logo, vai ter o que quando ele morre? Guerra, né? Guerra por disputa de território. E esses 4 generais mencionados, né?
Seleuco I Nicátor, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu Lago vão, inclusive, haver uma batalha com eles, né, a chamada Batalha de Ipso, que ocorre no ano 301, justamente. Então, aqui na Wikipédia, mostra que alguns desses que eu mencionei, Cassandro, né, Seleuco, que era governante de Babilônia e da Pérsia, Lisímaco, né, governante da Trácia, né, e Cassandro da Macedônia e outros, né, brigaram por esse território. Vocês podem ler mais sobre isso, que o foco da aula não é esse, né? Mas só para entender que contexto a geometria plana, aquele documento chamado Os Elementos, escrito por Euclides, documentado por ele, que existe até hoje no mundo, após a Bíblia, né? É o segundo livro mais lido no mundo, né? É a obra de Euclides, porque ela norteia toda a geometria que nós conhecemos. E tudo que é feito ao redor do planeta tem como base os elementos, né? Claro que a geometria se amplia, como qualquer área do conhecimento, inclusive nomes técnicos que foram criados, mas o foco é a gente saber que, como tudo tem um início, essa obra documentada, né, os elementos, né, que está lá o link dela, inclusive no nosso classroom, na nossa sala de aula, é que norteia todo esse trabalho. E aí a gente pode falar do Pitágoras, né, e também falar do Tales, né? Então, quem foi Pitágoras como matemático? Ele foi um filósofo, tá aqui uma gravura esculpida, né, que tenta demonstrar a aparência dele, né? Pitágoras ele foi um filósofo, matemático, astrônomo e músico grego pré-socrático, ou seja, antes do grande filósofo Sócrates, né? Ele nasceu na ilha de Samos no ano aproximadamente de 570 a.C. e faleceu por volta de 496 a.C. Então está aí entre os séculos VI e V, né? Assim como Tales de Mileto. Passou boa parte da sua vida na antiga região da Magna Grécia, atual território italiano, e lá fundou a sua escola filosófica. É interessante dizer que Pitágoras é um feminista, né? Inclusive tem isso no caderno de apoio 5. Por quê? Porque ele abre, né, o espaço para as mulheres, né, na escola dele. Algumas mulheres, em algumas culturas, elas eram reverenciadas e respeitadas, mas não era em toda a cultura que a mulher era respeitada. E ele foi um dos primeiros a abrir o espaço para que as mulheres pudessem adentrar a sala de aula. Então é interessante isso, né? É lembrar que antes desse movimento feminista que tem hoje, que é justo, já existia isso há quase 600 anos antes de Cristo, né? Porque do ponto de vista de Deus, né, admitindo que existe uma entidade chamada Deus Supremo, Eterno, né, El Hashem, Elohim, né, em hebraico, o Deus Todo-Poderoso, a gente sabe que a criação dele abaixo da superfície é igual, então não há superioridade entre homem e mulher, ou mulher e homem. Há características diferentes, ok? Mas não superioridade. Quem impôs essa superioridade foram justamente os governos e as mentes malucas desse mundo, né? Que faz isso até hoje, ok? Mas quem tem raciocínio sabe que nós somos iguais, né? Não nas atitudes, né? Porque tem muita gente que não presta, mas assim, como ser humano, Homo sapiens, nós estamos na mesma família, primatas, não é isso? Então independe do sexo, se é mulher ou se é homem. Temos então um pouco mais sobre aqui Pitágoras, mas eu não vou me delongar, conforme eu disse. Eu vou deixar esses links aqui tudo salvo depois para você pesquisar. Aqui vai citar outras pessoas que também contribuíram, né, para a obra dele, como Aristóteles, né, Xenófanes, Heródoto, né, Anaximandro, né, e outras pessoas, né. E Pitágoras vai, digamos assim, desenvolver uma verdade comprovada, daí o nome teorema que nós trabalhamos em sala de aula, mostrando que ele se baseia, na verdade, na corda egípcia de 12 nós, né? Conforme eu falei, Ptolomeu Lago foi para o Egito, né? Como descendente direto de Alexandre, né? Um dos generais de Alexandre. Então, muita coisa é copiada do Egito, né? E reverenciado como grega, mas na verdade a origem xenofóbica é africana e não grega, né? Mas o que é que ocorre? Pitágoras, por observar a construção de templos, pirâmides e desse ângulo aqui embaixo, 90 graus, né? Ou seja, também chamado ângulo reto, os egípcios faziam isso com uma cordinha de 12 nós, e na sala eu procurei demonstrar isso, né? De um lado a gente tinha 3 espaços, onde aqui onde tem o 90 graus podia ser cravado um pedaço de madeira no chão, e lá do outro lado outro pedacinho de madeira, lembrando que o lado de cá, o piquete do lado de cá ficaria solto, né, esse terceiro aqui. Então se a gente crava aqui, marca 4 nós nessa direção,
e teremos 4 espaços iguais, né? Porque os nós eles eram com espaços iguais, né? Então a gente terá aqui 3, né? Se a gente chamar hoje do numeral 3, a gente pode dizer que tínhamos aqui 3, né? Vou tentar pegar uma ferramenta aqui para poder desenhar aqui na própria... Aqui, né? Teremos aqui... tentar desenhar aqui. Teremos aqui, digamos assim, 4 nós, né? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né? O que gera 3 espaços idênticos. Aí os egípcios marcavam esse trecho e esse, né? A gente sabe que quando um ponto ele é esticado em relação ao outro, nasce o conceito de reta, né? Embora reta seja uma entidade infinita. Aqui, portanto, o nome técnico seria segmento de uma reta, não a reta em si, assim como uma fatia de pizza. A gente disse que comeu uma pizza legal usando o nome pizza, contudo, a gente não comeu a pizza inteira, a gente comeu uma fatia, mas a gente usa o termo pizza a se referir à fatia, não é isso? Da mesma forma, a gente vai se apropriar do nome reta, que é uma entidade do tamanho do cosmos, portanto infinita, mas o nome técnico seria segmento de reta, porque é uma parte dela. Com 3 espaços aqui, 4 nós, a gente marca aqui do lado de cá agora 4 espaços. Então, se tem 4 espaços intervalados, né, a mesma distância, então teremos quantos nós aqui? Com aquele da ponta já teremos 5, né? Pitágoras percebeu que quando os egípcios marcavam 3 espaços aqui e 4 espaços aqui, sabe quantos espaços geravam aqui? 5, certinho, né? 5 espaços certinho do lado de cá. Pitágoras percebeu isso, né? E ao perceber isso, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 espaços, a gente pode aqui projetar uma área de um quadrado para cá assim, ó. Faz de conta que eu fiz um quadrado com essa medida C. Então, se aqui é 5, a área de um quadrado é 5 ao quadrado, né? É lado vezes lado, que vai dar 5 ao quadrado, né? Portanto, na nossa numeração arábica hoje, a gente grafaria aqui 25, ok? Pitágoras também percebeu que prolongando esse lado aqui com 3 unidades para lá, né, para formar um quadrado com 3 unidades, né, medindo 3 unidades, 3 na nossa marcação hoje, né, vezes 3, lado vezes lado, nos dá a área de um quadrado, né? Portanto, nós teremos aqui 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. E se a gente prolongar esse lado aqui também para cá, com 4 espaços, né, para cá, como se fôssemos fazer um quadrado, vai desculpando os erros aí gráficos, é só para entender a ideia. Ele percebeu que nós teríamos aqui, se for um quadrado, a superfície ou a área é 4 vezes 4, né? O que resulta em 4 ao quadrado, que dá 16. Agora perceba que coisa interessante, daí é que nasce o teorema de Pitágoras, né? Chamado a verdade que ele comprovou. Note a área desse lado maior. No triângulo retângulo, o lado maior se chama hipotenusa. A palavra hipotenusa em grego quer dizer aquilo que se opõe, aquilo que se coloca contra, aquilo que se coloca do outro lado. Do outro lado em relação ao quê? Tomando como referencial o ângulo de 90 graus. Então veja que o ângulo de 90 graus é a coqueluche, né? É a Gisele Bündchen, né? Por assim dizer, da geometria. Então, o lado que se opõe ao maior ângulo, que é de 90, chama-se hipotenusa, e os demais lados catetos. Pitágoras provou, então, que esse lado maior, quando elevado ao quadrado, que é esse c ao quadrado aqui, corresponde ao somatório das duas sub-áreas, né? A ao quadrado, que é esse cateto aqui que mede 3 unidades ao quadrado, e esse outro cateto aqui que mede, de acordo com a corda de 12 nós, egípcia, africana, 4. Então, 4 ao quadrado é 16. Note o que acontece quando a gente soma esse b ao quadrado mais esse c ao quadrado, ou mais esse a ao quadrado aqui, admitindo que deu 9 aqui como área do quadrado e deu 16 aqui. 9 mais 16, 25. Agora compare com o lado de cá. Tá vendo? Então esse é o famoso teorema de Pitágoras. Não se atenha muito às letras que são usadas, porque nesse caso aqui, a hipotenusa foi grafada com a letra C. A hipotenusa e os catetos podem ser grafados com quaisquer letras do alfabeto, ou dos alfabetos, geralmente em latim, né? Porque a maioria dos países o utiliza, né, como alfabeto. Então, é muito comum, quando a gente coloca em sala de aula os vértices de um triângulo, a gente colocar nesse triângulo retângulo o vértice aqui como A. Então, o lado oposto, o que se opõe a ele, a gente geralmente grafa com a letrinha em minúsculo.
Por sua vez, se esse outro vértice aqui grafarmos com B, o lado oposto a esse ângulo aqui, né, que a gente pode chamar de alfa, é o Bzinho. E por sua vez, se aqui for o vértice C, a gente costuma grafar o lado de cá com C. Então, às vezes, a gente pode ver uma letra C na cor branca aqui, representando a medida da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados catetos. Pouco importa a letra do alfabeto, ok? O que nos importa é lembrar que o lado maior se chama hipotenusa, e que o teorema diz isso, né? O quadrado da hipotenusa, ou o quadrado da medida do maior lado, corresponde a somar os quadrados das medidas subsequentes, ou seja, menores, chamados catetos. Esse é o famoso teorema de Pitágoras. E o teorema de Tales, a priori, é que retas paralelas, né, cortadas por uma transversal, geram segmentos proporcionais. A pergunta é, quem foi Tales? Né? Quem foi Tales? Quem é essa entidade Tales de Mileto? Então, só para a gente conhecer um pouquinho da história, aqui eu peguei esse blog aqui da internet, achei ele interessante, né? Porque ele faz uma referência aqui a vários estudiosos e a formas geométricas também, né, de modo geral. Inclusive traz aqui um símbolo de integração, né, que é um assunto do nível superior, ok? Mas ele traz aqui o que nos interessa, a biografia do Tales, né? Então, quem é Tales de Mileto? Só para a gente lembrar um pouquinho. Quando o sábio Tales de Mileto, matemático e filósofo grego do século VI, então contemporâneo de Pitágoras, né, se encontrava no Egito, então note que o Egito era a fonte, né? A África sempre foi a fonte do saber, né? Embora Pitágoras seja grego, ainda bem que o texto está sendo honesto, né, e mostrar que ele foi ao Egito, à África, portanto, né, ao continente africano. Lembrando que África é o continente, não é o nome de nenhum país. Salvo África do Sul, né? Leva o nome África. Então foi-lhe pedido por um mensageiro do faraó, em nome do soberano, que calculasse a altura da pirâmide de Kelps, a maior pirâmide que tem lá, né? Lembrando que o Egito tem quase umas 200, né? As mais conhecidas são essas três. Kelps, construída na planície de Gizé, do rei Djoser, né? O Djoser, né? O rei Djoser, o faraó Djoser, que essa pirâmide começou a ser construída, né? Ela tem 230, deixa eu ver se eu lembro o que eu 243 metros, se eu não estiver enganado, de base, né? Então ela é um quadrado, então ela tem 243 de um lado por 243 do outro. Imagina o tamanho disso, né? E uma altura hoje calculada em torno de 146, 147 metros. Imagine, né? Então o rei aqui pediu ao faraó que ele calculasse a altura. Como é que ia calcular a altura se não tinha uma trena desse tamanho? Ah, pega aquela corda de 12 nós e estica. Quem é que vai subir até a ponto mais alto aqui, pelo amor de Deus? Se tudo que tinha sido feito em volta para medir, né, já tinha sido tirado, a pirâmide estava pronta. Será que não tem outra maneira de calcular? Foi isso que Tales perguntou. Então ele observou o seguinte: corria a voz de que o sábio sabia medir a altura de construções elevadas por arte geométrica, sem ter de subir a elas. Tales apoiou-se a uma vara, um bastão, né? Como está aqui demonstrado, né? Um bastão. O sol, que está aqui atrás, ao mesmo tempo em que projeta a sombra da pirâmide sobre o solo, o sol é o mesmo, né? Então ele também projetará a sombra desse bastão sobre o solo. Então vemos aqui nitidamente que, considerando o centro da pirâmide até onde ela forma a sua imagem aqui, a sua sombra, forma um triângulo retângulo. E o bastão também, considerando que está a 90 graus em relação ao solo, também forma uma sombra. Existe então uma correspondência entre a sombra do bastão e a sombra da pirâmide, por serem figuras semelhantes. Olha que coisa interessante, né? Quem começou, na verdade, esse estudo, conforme eu falei em sala, foi Aristarco, né? Aristarco começou a trabalhar com essa questão de comparar sombras, mas foi Tales de Mileto quem desenvolveu o teorema, ok? Então, como corria esse boato que ele sabia fazer isso, Tales apoiou-se a uma vara, esperou até ao momento em que o meio da manhã, a sombra da vara estava estando esta na vertical, tivesse um comprimento igual ao da própria vara, né? Então ele disse ao mensageiro: vá, mede depressa a sombra, o seu comprimento é igual à altura da pirâmide. No entanto, hoje não precisamos mais esperar que a sombra de um objeto tenha o comprimento igual, né? Ou seja, comparar as sombras, né, do próprio objeto, para que saibamos quais as alturas de construções elevadas. Podemos utilizar simplesmente a semelhança de triângulos. Ela se baseia em que a altura da pirâmide está para a altura da vara.
assim como a sombra da pirâmide está para a sombra da vara. Ou seja, a altura é uma razão, né? A altura da pirâmide ela é semelhante, daí a igualdade à sombra da vara. Então, a altura da pirâmide está para a altura da vara, assim como a sombra da pirâmide está para a sombra da vara. Ou seja, uma regra de 3, né? Uma regra de 3 simples. E aí, a partir disso, nós temos aí essa história, né, desses dois personagens. Interessante isso, né? Conhecer um pouquinho da história. E se a gente for aqui ainda para a língua grega, né? Tem aqui só um pouquinho de um áudio aqui de um vídeo falando sobre a língua grega, né? Que Deus escolheu escrever as escrituras no Koiné, né? Existem cursos de grego? Sim, a Grécia existe até hoje, né? Como potência. Então, a gente tem aqui a questão do grego, né? Da língua grega. Então, fica aí a Traduções dica. modernas. Terceiro, para uma melhor compreensão da exegese teológica bíblica. Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné. 5 razões para conhecer o grego koiné. Primeiro, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Foi esse idioma que Deus escolheu para registrar a sua palavra. Somente o original grego pode confrontar as traduções modernas. Terceiro, para uma melhor compreensão da exegese teológica bíblica. Quarto, para conhecer a raiz etimológica de algumas palavras originais da Bíblia. E quinto, para defender a santidade das Escrituras Sagradas. A língua grega em 5 períodos. Primeiro período grego formativo, vai de 1500 a.C. até 900 a.C. Esse grego foi formado na época de Homero. Segundo, você vai também conhecer o segundo período grego clássico, vai de 900 a.C. até 330 a.C. No período de Alexandre o Grande, o grego vive o tempo que a filosofia grega atinge seu clímax em âmbito universal. Terceiro, o terceiro período do grego koiné vai de 330 a 330 depois de Cristo. Nesse período, o grego se tornou a língua universal, um idioma conhecido mundialmente, e foi essa língua que Deus utilizou para que fosse escrita a sua palavra neotestamentária. Quarto, o grego bizantino, de 330 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Nesse período, ocorre a divisão do Império Romano e começa o período das trevas. E quinto, o grego moderno. Ele vai de 1453 até os nossos dias atuais. O grego moderno é bastante semelhante ao grego koiné que iremos estudar. Bem, então esse vídeo aí que está na internet, né? Aqui eu peguei do YouTube como referência, eu também vou postar lá. É interessante, né? Para a gente saber esses detalhes sobre a língua grega. Então esse vídeo foi apenas para isso, né? Aí você diz assim, aquela atividade que você mostrou aqui, né? Essa daqui no início que você ia resolver. Bem, eu farei num vídeo 2, porque senão ficará um vídeo muito grande, tendo em vista que já estamos em 28 minutos. Então, é isso aqui, esse vídeo, essa parte que eu fiz com vocês aqui, utilizei esses recursos, é apenas para vocês conhecerem um pouco da historicidade, né? Claro que quem desejar pode se aprofundar para ver quem foi Tales nos detalhes, Tales de Mileto e Pitágoras. Mas é bom a gente não só fazer referência às pessoas, mas saber um pouco da sua biografia. Então temos aí a Wikipédia, temos o caderno de apoio, né, 5, né, que traz um pouquinho da história de cada um. Mas vocês também podem ampliar esse conhecimento por pesquisa própria. Sejam autodidatas, porque isso vai ser sempre exigido de vocês, seja agora no ensino médio, seja no nível de faculdade, né, no nível superior, ou até pós-superior, no caso as pós-graduações, né, como o mestrado, doutorado, physical doctor, né, o PhD, né, PhD, assim por diante. Sempre o fato de ser autodidata, ou seja, aquela pessoa que se autodidatiza ou autoestuda é importante em tudo. E vocês já são, né, em muitos aspectos. Quando vocês querem aprender algo, vocês se dedicam a isso. Façam o mesmo com todas as disciplinas do colégio e, em especial, puxando uma sardinha com a matemática. Essa gravata rosa aqui, para finalizar nosso vídeo, é para lembrar o mês de outubro que termina hoje, domingo, 31 de outubro, mas onde nós temos a campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama e que eu chamei atenção durante todo o mês nas atividades de matemática, porque é uma campanha social, independe de disciplina. E amanhã, 1º de novembro, começa o Novembro Azul, né? Que é sobre o câncer de próstata. Mas
todos esses temas são relevantes para a nossa sociedade, já que nós somos iguais, quer sejamos mulheres ou homens. Um abraço. Fiquem com Deus.